Este programa tem um oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. Ninguém bebe copo. É isso mesmo, tudo que preparamos pensando em você. Aumenta o som, vai, 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 vai. Pam, pam. Muito boa noite, que alegria imensa jorra em meu coração poder comunicar com você do outro lado da telinha, nesse horário, 18h30, você chegando do seu trabalho, tranquilo, sereno, depois de um dia, ufa, venci essa sexta na minha quarta, tá parecendo uma sexta hoje, hein? E vou agora desfrutar do programa Placar Esportivo, porque hoje é quarta, hoje é sexta. O importante é que amanhã você vai poder acordar mais tarde, recebido com muitas informações do que nós vamos levar até você. Antes de tudo, o meu agradecimento sempre vai a Deus para que Ele nos dê sabedoria, alegria, alta astral em nossos corações para poder levar até você neste momento, até às 19h30, tudinho o que aconteceu no mundo esportivo. Você sabe que o nosso programa, além da Fonte TV, no canal 5, ele também é transmitido na Sky, no 584, e nessa plataforma, nosso website, o placaresportivo.tv.br. Lá você pode desfrutar de coisas, notícias incríveis, além da transmissão em simultâneo de tudo que acontece aqui. Após o programa, os cortes vão para a nossa página social, o Instagram do @programa Placar Esportivo, onde tudo que os nossos comentaristas falam aqui, nós recortamos e colocamos para você debater se concorda, discorda e dar a sua opinião lá nesse Instagram abaixo. Fechou? Tá tudo dito? Então vamos apresentar eles? Porque hoje nós teremos de um lado ela que é torcedora fanática do Vila Nova. O Tigrão está num momento bom, ascendente, dentro do G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. Mas amanhã a tarefa é um pouco mais difícil ou não é bem assim? Vai enfrentar o Cruzeiro pela Copa do Brasil e nada melhor do que recebermos ela novamente nos nossos estúdios, com seu sorriso irreverente, a sua alegria, o seu alto astral, combina muito com o que é o programa Placar Esportivo. Ana Carolina, boa noite. Boa noite, Danilo. Boa noite, Renato Sobrinho. Boa noite a você que está na nossa audiência. Olha, esse confronto de amanhã, no meu ponto de vista, é o confronto mais difícil para o Vila Nova até aqui. Mas o Vila só tem 3 derrotas nesse ano de 2025. Será que amanhã vai continuar com apenas 3 derrotas e trazer um resultado positivo para Goiânia, Ana? Eu tô pensando amanhã um empate. Vou falar a verdade pra você, Danilo, um empate. Um empatezinho? Um empatezinho. Bom, a Aparecidense ontem quase trazia um empate pra Brasília, hein? Por pouco. Por pouco. Daqui a pouquinho vamos repercutir. A Ana pensa no empate, hein? Será que ele que veio de vermelho hoje, já pra transmitir energias positivas pra Belo Horizonte na noite de quinta-feira? Ele está aqui todas quartas e sextas ao meu lado há mais de 3 anos, com uma sintonia única entre Renato e o Placar Esportivo, que você acompanha sempre. Boa noite, Renato! Boa noite, Danilo. Um abraço a você. Bom demais estar aqui, fazendo o que tanto amo, que é comunicar. Uma boa noite especial para nossa Ana Carolina. Vinha de vermelho em homenagem a ela. Pensei, ela vai estar de vermelho e eu não vou fazer, né, feio? Vou ficar igual a ela. Mas não deu certo, mas tá bom. Seja bem-vinda, Ana. Boa noite a você, melhor telespectador do Brasil, telespectador que nos acompanha pela Fonte, aqui no nosso Placar Esportivo. Boa noite a toda a nossa equipe, timaço, que prepara sempre um conteúdo maravilhoso. Danilo, me conta, tem muita coisa boa hoje. Eu sei que nós vamos ter Copa do Brasil. Eu vi toda a chamada aí, a escalada, mas... E aí, tem mais coisa boa? Tem muita coisa legal, Renato. Até um quiz que nossa equipe preparou. Põe na tela, deixa eu ver o quiz de hoje, porque eu quero saber. Ai. Olha o que nossa equipe preparou, Renato. Qual desses times é o grande favorito ao título da Champions? Arsenal, que perdeu no Emirates pro Paris Saint-Germain de 1-0, com esse cara, Ousmane Dembélé, fazendo gol? Ou Lewandowski e Lautaro Martinez, que se enfrentaram agora à tarde em jogo de 6 gols, Renato? Meu pai. Lá na Catalunha. Pra você, Ana, primeiras mulheres, Renato, primeiras damas, qual desses times é o favorito ao título da Champions 2024-25, Ana? No outro programa eu tinha colocado o Arsenal. Hoje eu coloco o PSG como favorito para ganhar esse prêmio. Paris Saint-Germain? Paris Saint-Germain. Engraçado, né? Que quando tinha Messi, Neymar e o Mbappé, não ganhou. E agora que não tem quase nenhuma das estrelas, pode ser que é o favorito ao título. Talvez as estrelas estavam atrapalhando um pouco, né? Do elenco se mostrar. Eles ficam escondidos atrás daquela estrela. E agora eles estão tendo que fazer seu próprio nome. Renato Sobrinho, pra você, quem é o favorito a levar o título? Rapaz, o PSG tá chegando forte de um lado, né? Mas do outro lado, amigo, eu vou te falar, depois desse jogo de hoje à tarde, olha, eu tô achando é bom. E, aliás, vou até torcer. Vamos, Lautaro, vamos, Inter! Sabe por quê? Eu sou a la Madrid, né? Não vou torcer pro Barcelona. Então, pra você, Inter favorita. Claro, tô torcendo.
Tá aí. Mas vamos deixar um pouco a Champions, porque daqui a pouquinho eu vou te mostrar os 6 gols que aconteceram lá na Catalunha, porque agora ontem tivemos mais 2 equipes, o Indiana Pacers e o Boston Celtics, garantidos nos playoffs das semifinais e já tem confrontos definidos. Bruna Medeiros, me conte tudo o que eu não vi. Muito boa noite para você ligado aqui no Placar Esportivo. Eu, Bruna Medeiros, fico aqui para trazer um resumo dos 4 jogos de playoffs que tivemos ontem na NBA. Começando... Pegando fogo, Bruna Medeiros, que qualidade, né? Ana, Renato, a Bruna mostra tudo com detalhes que somente ela vê. Vamos ali, no chaveamento da Conferência Oeste, nós temos o Oklahoma, o OKC classificado, 4-0, já mostrou porque foi um dos times que liderou 72 de 82 rodadas consecutivas, um timaço, já está nas semifinais e pode receber os Nuggets ou os Clippers, e lá embaixo, Nuggets, Lakers contra os Timberwolves e o Steph Curry do Golden contra os Rockets. Ainda está tudo em aberto. Já do outro lado, teremos já na semifinal Cavaliers contra os Pacers e embaixo os Celtics esperando os Pistons ou os Knicks. Renato Sobrinho e Ana, será que os times do Oklahoma e dos Cavaliers caminham para decidirem o título da NBA? Na minha visão, sim, né, Danilo? Você vê que o OKC já está lá esperando há muito tempo, né? Foi um confronto massacrante diante do time Wolves, né? E do outro lado, os Cavaliers também, né? Então, mostrando que realmente está fazendo a diferença, um time muito competitivo. A NBA é isso, é muito equilíbrio, muita qualidade. São grandes jogos e a gente vai acompanhar tudo, claro, segunda-feira trazendo todos os destaques. É isso mesmo. E Ana Carolina, fala pra mim, na NBA, você assiste, gosta? Eu assisto alguns, Danilo. Alguns jogos eu consigo assistir. E eu acredito que esses 2 times que vão disputar, assim, a final, têm excelência. Como o Renato falou, é bem equilibrado. O jogo é muito bom de assistir. Muito bom mesmo. Já que ela falou que é ótimo de assistir, você pode acompanhar os jogos de hoje. Põe na tela, produção, com as odds da Leaderbet. Olha só, hein? Lá em Los Angeles, você pode viajar até lá. Sabe como? Cadastrando na Leaderbet, você vai desfrutar, você vai usufruir de um jogaço que vai acontecer daqui a pouquinho entre os Lakers do Luka Doncic, do LeBron James e companhia, pagando 1,43 na Leaderbet. Favoritismo. Favoritismo para ele. E pro Timberwolves de Anthony Edwards, pagando 2,92. Caso o time dos Timberwolves vença, encerra a série e garante vaga nas semifinais da NBA. Será? Você aí, qual que seria a sua opinião sobre esse grande confronto? Eu penso que o Lakers hoje leva o jogo número 6 lá para Minneapolis, aonde os Timberwolves vai jogar em casa, caso saiam derrotados nesta tarde de hoje. Põe na tela, produção, tem mais confrontos hoje? Além dos Lakers, tem o Steph Curry em quadra. Rapaz, que jogaço, hein? Lá no Texas, a partir das 20h30, horário de Brasília. Em caso de triunfo, os Golden State Warriors classificam-se também para as semifinais e vai enfrentar os Rockets fora de casa, Renato. Não, os Rockets, então, Rockets é de Dallas, não é isso? Não, dos Texas, de Houston. Desculpa, o Golden State, né, que tá fazendo essa campanha fora de casa. Isso. Cara, e se o Golden ganhar... Elimina. O Steph Curry tá no jogo. Tá na semifinais. Pronto pra bater a diferença. Pode ser, quem sabe. É difícil, né? Eu né? também penso que eles vencem hoje. Agora, esse do Lakers aí, rapaz, tem que levar pro jogo 6, né? Senão fica complicado, né? Tenso, hein? Tenso. Não tem outra coisa a fazer o Lakers. Tem não. Vencer ou vencer. Vamos para um rápido intervalo? E prometo que daqui 2 minutinhos nós vamos perguntar a Ana o que ela pretende com Vila Nova amanhã. Qual seria o caminho de Lacerda para fazer os jogadores acreditarem que é possível vencer o Cruzeiro em pleno estádio Mineirão? E mais, vamos mostrar como a Cidinha bateu, aguentou, mas nos minutos finais tomou 1-0 de Keno e agora, próximo do jogo, dia 21 de maio, em Brasília. Dê-me 2 minutinhos e já estou de volta. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo. Vocês nem imaginam o que a gente fica fazendo nesses intervalos aqui, viu? Depois um dia eu te conto a curiosidade. Até comendo disco a gente fica aqui, vai vendo. O Dudu no Cruzeiro está de saída. O treinador e o presidente decidiram que nem sequer precisa treinar mais. Essa fase instável que vive o Cruzeiro com grandes astros pode ser favorável ao seu Vila Nova, Ana? Sim, pode ajudar muito, porque o Cruzeiro já vai estar um pouco desestabilizado, né? Dudu, que já veio do Palmeiras, eu me lembro que quando teve a saída dele, teve muitos questionamentos em redes sociais, muitas confusões que tiveram ali.
E ele entrou no Cruzeiro, muita gente do Cruzeiro mandou pra mim, olha que bom, jogador, tá chegando um jogador muito bom. E eu acreditava que o Dudu faria uma boa temporada dentro do Cruzeiro. Porém, não teve, né, não quis continuar, teve a rescisão. E é onde o Vila entra e pode sim sair de lá com um empate. Eu, como vilanovense de coração, muitas vezes vou falar, Ana, tinha que falar que o Vila vai sair de lá e ganhando. Mas a gente tem que ir com a realidade. A gente sabe que o Cruzeiro é um time de Série A, um time que tá bem preparado. Não que o Vila não esteja preparado, mas o Cruzeiro, ele tem... vai ter mais posse de bola, joga dentro de casa, com a sua torcida. Já o Vila Nova tá longe da sua torcida, apesar que tem alguns, viu, Danilo? Uma galera já mandou mensagem pra mim que vai pra lá assistir, a galera quer ir. Olha, eu não poderia estar lá. 900 quilômetros. E a galera tá animada pra ir. Eu acredito em um empate. Esse é o torcedor do Vila Nova. Você acredita no empate no jogo do Vila Nova? Faria 1-1, 0-0? Qual o resultado, Eu faria 1-1. Renato já me falou que o Igor tá voltando, o Igor Henrique, 1-1, gol do Igor Henrique. Então tá aí. Renato Sobrinho, Atlético Mineiro e Grêmio estão de olho em Dudu, que pode estar de saída. A multa rescisória de 60 milhões de reais. É alta, hein? Rapaz, olha só que negócio. E aí o seguinte, o Pedrinho, né? O Pedrinho, que é o CEO do Cruzeiro, ele abriu mão, vai abrir mão do jogador. Aí as multas vão discutir ainda. O Danilo, esse jogo é o seguinte, para qualquer uma das duas equipes, eu acho que o Dudu ainda tem espaço. Ele não se adaptou, não encaixou, tem muito disso da filosofia do treinador, do próprio elenco. Existem essas particularidades do time de futebol. Às vezes o cara não joga aqui e joga em outro lugar. Agora, o Vila Nova vai enfrentar um time no qual ele, Cruzeiro, aí a gente tá ouvindo muita gente falar assim, não, o Cruzeiro tá em crise. Tá em crise, mas é o quarto colocado. Ué, como assim? Da Série A. Da Série A. O Vila é o terceiro da Série B. Quem é o favorito, Renato? É claro que é o Cruzeiro. Aí isso quer dizer que o Vila nem precisa ir lá? Claro que não. Ontem, inclusive, na rodada, né, de terça da Copa do Brasil, nós vimos jogos duríssimos. O São Paulo tomou gol do Náutico, que foi virar. O time do Retrô empatou com Fortaleza. Empatou com Fortaleza. O time do Maracanã, meu amigo, foi uma pressa, bem verdade, que Maracanã. Desses aí, sabe quem gostei mesmo? Da Cidinha. Porque a Cidinha pelo menos jogou, ela competiu. Sim. Ela teve a oportunidade de fazer gol. O Maracanã não teve. Mas os jogos são muito apertados. Sabe por quê, Danilo? A Copa do Brasil produz isso, né? São 2 jogos, nesse caso agora nessa fase, e é muita grana. É uma grana que muda a realidade de qualquer time desses intermediários. Então, não vai ser diferente pro Vila. Não terá o Jamota, que é uma perda muito grande, vai ficar de 4 a 6 semanas fora, mas tem o retorno do Igor Henrique, que pode ser, de repente, jogador diferenciado, porque na minha opinião, nesse momento, ele é o jogador mais importante do futebol goiano, Igor Henrique, meia do Vila Nova. Esse é Renato Sobrinho. Vamos correr também sobre o Vila Nova e Cruzeiro já. E eu vou falar, perguntar ao Renato por que o Igor Henrique é tamanho fundamental nesse meio campo do Vila. E o Jamota tá jogando, mas tá fora desse confronto. O JJ passou a ser o nome sonante da seleção brasileira após a nega de Carlo Ancelotti. O presidente Florentino Pérez ficou extremamente chateado de saber que o treinador italiano estava em Londres com a seleção brasileira, com o staff, decidindo. E agora JJ, que está mal no Al Hilal, foi eliminado ontem nas semifinais da Champions da Ásia pelo Al Ahly de Roberto Firmino, pode estar pintando na seleção. Mas, Ana, tem um porém. Ele brigou com o Neymar antes da saída do astro brasileiro do Al Hilal. Será que isso pode emperrar a chegada dele? Eu acredito que não. Jorge Jesus tem uma carreira gigante, fantástica. Neymar também tem a carreira dele. E o que importa para a seleção brasileira, para nós como os brasileiros, a gente quer ver resultado. Eu acredito que se o Jorge Jesus aceitar, né, estar na seleção brasileira, sabendo que o Neymar, querendo ou não, os brasileiros ficam com raiva, é o nosso craque, é o Neymar. Vão ter que se dar bem, sim, vai ter a conversa nos bastidores. Eu acredito que não vai ser um empecilho para o Jorge Jesus vir, não. JJ, vai vendo, hein? Já que o Renato quer falar da Copa do Brasil, Renato Sobrinho, analisa pra mim o que a Aparecidense fez ontem no estádio Maracanã, que lhe agradou e muito. Ela saiu derrotada com esse gol de Queno, mas teve nos pés de Gui a grande oportunidade de abrir a contagem. E quem não faz? Leva. Infelizmente, né? Quem não faz, leva. E olha, foram 3 oportunidades, todas no pé do Guimeira, que é um jogador que veio do Cruzeiro, um jogador novo, está sendo aproveitado. Mas, a detalhe, o goleiro Matheus, cara, ele pegou tudo também. Pegou. Como foi bem o goleiro do Matheus, que fez base do Goiás, é o goleiro da Aparecidense, fez um grande jogo. O time da Aparecidense não ficou só se defendendo, Danilo. Jogou, né, e deixou o Fluminense jogar. Não deu conta. O time do Fluminense, tecnicamente, o time que tem o Cano, que olha que saiu machucado, né, no primeiro momento, no primeiro tempo. Extensão no joelho. Exatamente. Mas aí você tem o Ganso, você tem o Queno, você tem Martinelli. São vários jogadores que com um nível... Jonárias. Exatamente. Então, são muitos jogadores. O confronto tá em aberto? Tá, e assim, não vou falar que não está. Porque é uma Copa do Brasil para algumas surpresas, né? Mas é difícil, né? Se a Aparecidense tivesse pelo menos empatado o jogo,
Acho que isso potencializaria de repente, segurar mais o empate para os pênaltis, que é assim que acontece, né? Então, mas o time do Fluminense jogou meio, né? Não jogou tudo, que sabe? Ganhou de 1-0, ficou tranquilo para voltar dia 21, provavelmente lá em Brasília. Tô vendo muita gente criticar, e é muito simples, Danilo, me permita rapidamente. A Presidência tinha que jogar aqui no Serra. Não, por que aqui no Serra? O time da Presidência não tem uma torcida grande. O time do Fluminense também não encheria o Serra. Faz uma conta rápida, Danilo. Se for 700 mil, que esse valor especulado, a R$20 um preço médio, teria que ser 35 mil pessoas para dar o dinheiro que deu para a Presidência. Cara, não ia colocar. Então, ótimo, quem quiser, quem é de Aparecida, nossa cidade aqui, incorporada do lado, anexada a Goiânia, pega aqui 200 quilômetros e vai lá ver a Cidinha. É, o jogo que vai acontecer lá em Brasília. A Aparecidense até que lutou contra o Fluminense lá no Rio, né, Ana? Lutou bastante, até que o gol do Fluminense é no segundo tempo, acho que no 35 ou 37 minutos, né, Renato? Isso, 35. Então, segurou bastante, né, a Aparecidense, que para muitos, quando a Aparecidense já foi desmotivada da própria torcida, né, falando que a Aparecidense ia lá para apanhar, ia só gastar o dinheiro na viagem e tudo. Segurou bastante o jogo, encarou de frente. Parabenizar o goleiro da Aparecidense, como o Renato Sobrinho já falou sobre o Matheus. Inclusive, assisti vários comentários hoje, né, sobre isso, que ele foi um grande destaque nesse jogo, segurou demais. Fluminense ali poderia ter jogado mais, até pensei que o Fluminense ia marcar mais gols. A Aparecidense teve mais chance de marcar que o Fluminense. Porém, não conseguiu ser pontual e jogar por uma bola para marcar. Mas a Aparecidense foi muito guerreira e esse jogo de volta eu quero ir para Brasília para assistir, viu, Renato? É? Renato e Danilo, patrocina. A Ana nasceu pronta mesmo. Vai mesmo. Falar com a direção do programa aqui, ver se vocês patrocinam, beleza? Ótimo, beleza. Tá aí. Vamos de gols, então? Ah, meus amigos, teve mais bolas na rede. Põe na tela aí, deixa eu ver. Na noite de terça-feira, na Copa do Brasil. É, o tricolor paulista com 2 gols do goiano Luciano decidiu, mas saiu perdendo, hein? Ô, Ana, tem alguns confrontos que já estão tudo decidido ou você não vê bem assim nessa Copa do Brasil? Todos ainda estão em aberto? Todos ainda estão em aberto. Tem muita bola para rodar, mas eu tô gostando desses confrontos, viu, Danilo? Cada jogo que eu assisto, eu começo o jogo pensando, não, esse time aqui vai igual. Eu tava assistindo o jogo Fortaleza com o Retrô, né? E na minha concepção, eu falei, Fortaleza vai bater no Retrô. O jogo ficou como 1-1. Retrô começou, depois Fortaleza veio e empatou. E eu tava acreditando que a vitória seria do Fortaleza. Cada dia eu tenho me superado mais com esses resultados, Danilo. É, se ela tá com expectativas boas de resultados, o que vamos falar da FenaSul, Renato? Ah, meu amigo Danilo, eu estou ansioso para participar e você que está nos acompanhando aí, já sabe? Não, você que está em Goiânia, você que está em Brasília também, 200 quilômetros é pertinho. Não perca a maior feira de tradições, cultura, gastronomia gaúcha do Brasil, Renato, a nossa FenaSul. Fizemos ao vivo, chimarrão. Eu vi, coisa maravilhosa, não consegui chegar. Você acredita que eu gostei? Não, e aquilo é maravilhoso, aquela erva mate, ó, quentinha. Não, se for gelado, 100% natural. Exatamente. Gostei. Ó, eu quero cumprimentar toda a organização na figura do CEO, que é o Sérgio, um parceiro, um cara que foi, né? Cara bacana, atencioso. Quer que a gente perceba isso. E o placar vai estar lá. O placar esportivo ao vivo da FenaSul. Comendo a costela. Costela de fogo de chão, fundi. Sabe onde tá acontecendo isso aí? Lá no ginásio Goiânia Arena, ali do lado de Serra Dourada. Então fácil, quem vem de Brasília, ó, nossa audiência é grande lá em Brasília, pode ficar ali perto do Serra Dourada, no Goiânia Arena, é isso? E tem tudo, vai ter dança típica, vai ter todo tipo de comida, vestuário. Você quer comprar jaqueira de couro? Frito chegando, até pecuária, hein? Mas você falou que vai ter isso tudo? Vai. Então põe na tela. Vamos ver. Renato, que vontade de comer aquela costela, Renato. Não, maravilha. Mas eu vou tomar um chimarrão de novo, não. Eu vou, prometo que eu vou, gostei. Não tem como, gente, é uma cultura maravilhosa, disponível aqui na nossa capital até domingo, dia 4, então não perca. Nós do Placar Esportivo, quer encontrar aí o Danilo? Vai na FenaSul, sexta-feira é dica, hein? Danças típicas, hein? E vamos receber o Sérgio aqui, hein? Exatamente, ele vai estar aqui, nós vamos estar lá também, você não pode perder. Você que é de Goiânia e toda a região do estado de Goiás, gente, a entrada, olha isso aqui, ó. É só, na verdade é simbólica, tá? Ah, é? É, praticamente solidária. A cultura do Sul vai estar aqui no nosso país. E leve a sua família. Lá no Goiânia Arena. Fechou? Um abraço ao Sérgio, muito obrigado pelo carinho, pela atenção com o nosso programa, através do Renato. As portas estão sempre abertas aqui pra você. Vamos juntos, não pro sul do país, mas vamos pra vários estados do nosso país. Porque essa bola, Renato, da Copa do Brasil, vai entrar em campo. Essa é lá do Ceará.
Então vamos pra lá. Põe aí na tela. A terceira fase da Copa do Brasil já começou e nesta quarta-feira o Botafogo abre os jogos diante de sua torcida. O Alvinegro Carioca recebe o Capital do Distrito Federal no estádio Newton Santos às 19 horas da noite. Favorito no confronto, o Fogão quer construir um bom resultado logo no primeiro jogo para encaminhar a classificação às oitavas de final. Às 7h30 da noite, a bola rola na Arena Castelão para Ceará e Palmeiras. O Vozão conta com o apoio da torcida para tentar abrir vantagem sobre o Palmeiras. Do outro lado, o Verdão de Abel Ferreira encara o confronto com seriedade e promete escalar a força máxima para buscar a vitória fora de casa. Às 9h30 da noite, o Corinthians vai até Novo Horizonte para encarar o Novo Horizontino. O Timão tenta reencontrar o bom futebol, agora com o novo comando de Dorival Júnior. Eles estão vendo a Copa do Brasil como uma oportunidade de reação na temporada. Já o Novo Horizontino, que faz uma boa campanha na Série B, joga em casa para tentar surpreender e largar na frente diante de um dos gigantes do futebol brasileiro. No mesmo horário, às 9h30, o CSA recebe o Grêmio no estádio Rei Pelé, em Maceió. O time alagoano tenta repetir boas atuações diante da sua torcida para dificultar a vida do tricolor gaúcho. O Grêmio, que vem de um calendário intenso, deve ainda assim, com muita qualidade e experiência, tentar levar para o Sul a classificação pronta para o jogo de volta. Fechando a noite, também às 9h30, o Paysandu enfrenta o Bahia no estádio Mangueirão, em Belém. O Papão da Curuzu aposta na força da sua torcida e no bom momento do Parazão para sair na frente. Já o Bahia, comandado por Rogério Ceni, que na Série A ainda está se desenvolvendo, chega motivado para mostrar sua força na Copa do Brasil. Essas dão sim. Os jogos da Copa do Brasil são muitos, Ana, são vários, porque essa competição ela tem uma nuance diferente. Já daqui a pouquinho o Botafogo em campo diante do Capital, o Ceará e Palmeiras, duelo de Série A lá no Arena Castelão, Grêmio Novo Horizontino e Corinthians, duelo paulista no interior de São Paulo nesta noite. CSA de Igor Magalhães em Alagoas recebe o Grêmio, o Paysandu recebe o Bahia de Rogério Ceni, o Brusque recebe o Atlético Paranaense no interior de Santa Catarina, Operário mede forças com o Vasco. Amanhã, Santos de Renato Sobrinho e recebe o CRB de Alagoas também na quinta-feira, lá na Vila Belmiro. Criciúma recebe no Heriberto Rilse, lá em Santa Catarina, o Red Bull Bragantino. Botafogo da Paraíba, que vendeu o jogo, não vai jogar lá em João Pessoa contra o Flamengo. E o Cruzeiro recebe o Vila Nova para encerrar os jogos da Copa do Brasil. Destaca um, Renato, e você, Ana, o seu destaque também para qual jogo? Pode ir, Renato. Não, pode ir, Renato. Eu vou destacar o Santos, né? Que vive uma fase terrível, tá na zona de rebaixamento. Gente, ajuda aí, né? Pelo amor de Deus, o Santos contrata um auxiliar técnico para ser o treinador. Que situação embaraçosa. Vou torcer, mas eu tenho certeza que eu vou sofrer, viu? E você, Ana, qual o seu destaque ali? O meu destaque ali é o Cruzeiro com o Vila Nova, né? Vila Nova, meu time do coração. No Cruzeiro tem o Cássio, goleiro. Meu sonho é conhecer esse Cássio, Renato. É? Mas amanhã eu espero que ele não faça boas defesas. Na volta você conhece ele aqui, né, Davi? Na volta, em Goiânia, com Serra lotado, é? Nossa. Vai ser bonita a festa, hein? Com certeza. Fique, se eu fosse você, eu ficava ligadinho até o final do programa para ver as dicas do Dedê, hein? Os bilhetes andam batendo e tendo sorte aqui no nosso programa. Muita energia positiva. Mas você pode aproveitar também e desfrutar da Leaderbet com as suas ideias. Através desse QR Code ao lado, você pode sintonizar o seu celular e desfrutar da melhor casa de apostas, 100% regulamentada, as melhores odds do mercado, pagamento antecipado. Olha, ganhou, recebe na hora. A Leaderbet. Para o jogo Ceará e Palmeiras, confronto Série A, dando favoritismo ao Verdão. 2,11 fora de casa, um empate 3,9 e o Ceará em casa 3,55. Olha só, hein? Jogo interessante. Pedro Raul, Pedro Henrique contra o time de Abel Ferreira. E tem também lá no interior de São Paulo, produção. Deixa eu ver, será que Dorival Júnior vai conseguir superar o Grêmio Novo Horizontino, que não sabe o que é ser derrotado nos últimos jogos? Olha, cuidado, hein? Vamos ver. Corinthians 2,82. Olha, favoritismo pro Grêmio Novo Horizontino 2,68 e o empate 2,84. Ana, você e o Renato tem que cadastrar na Leaderbet e desfrutar dessas odds incríveis, Renato. Desfrutar e aposto pra mim é o Novo Horizontino, viu? Vai bater o Corinthians, Novo Horizontino. Cuidado, Ana. O Corinthians é um time que tem muita camisa, tradição, mas nesse momento não tá bem não, Danilo. Tá não, mas o Dorival estreia hoje, gente. Bom, tem essa questão, né? Estreia de treinador sempre é uma motivação a mais, mas a situação do time do Novo Horizontino tá encaixadinho.
encaixadinho mesmo com o time, é um ídolo da nação esmeraldina. E ele teve esse reconhecimento pela diretoria do Goiás. E Tadeu, ou Tadeus como é conhecido, teve o seu contrato renovado e possivelmente vai encerrar a carreira com a camisa do Goiás. E ele, Renato, Ana, vai se tornar um dos maiores ídolos da história recente do Goiás. Na era pós-Arley, podemos dizer que Tadeus é o melhor que já passou vestindo essa camisa número 1 do Goiás? Sim, o Tadeu constantemente tem salvado o time do Goiás. Um goleiro que bate pênalti, que defende pênalti. Tem alguns jogos que você vê ele no meio do campo ali pegando a bola. Esse não é um goleiro, não. O Tadeu, ele é diferenciado, né? À toa que o Goiás renovou, tá deixando a sua história, a sua marca dentro do Goiás. Tanto é quando o Goiás ganha, né, alguns jogos e tudo, o pessoal vai entrevistar sempre o Tadeu, porque é a estrela, né? Estrela do Goiás e merecidíssimo ao Tadeu. Boa demais essa renovação, que ele tenha êxito aí. Se ele aposentar aqui no Goiás, eu quero estar nesse dia, viu, Tadeu? Levantando essa taça com você aí, ó. Sou fã dele. Sou vilanovense, mas eu tenho que falar. Eu sou fã dele como goleiro, excelente. Renato Sobrinho, você comunga da mesma opinião, é fã desse goleiro Tadeu? Ele vai superar o Arley, não só em números. O Arley, é verdade, tem mais títulos do que o goleiro Tadeu. Viveu em uma outra era. Mas o que ele faz com a camisa esmeraldina é digno de reconhecimento e uma extensão de contrato até 2029? Danilo, eu diria que pro momento sim. Eu jamais coloco o Tadeu na mesma bancada que o Arley. Ah, é? Nunca. Ah, cuidado. Ah, o Tadeu joga nesse futebol de hoje, que tem lá Zé Hugo treinando com ele, Henrique Almeida, esses aí que... o Arley é o maior goleiro da história do Goiás. Ponto. Pela trajetória, pelas defesas, assim, são eras distintas, né, Danilo? Eu entendo o que você quis dizer, mas pro momento, Tadeu tá disparado, fez muito bem o Goiás em renovar com ele. Até 2029, ele vai continuar fazendo bons jogos, boas campanhas, mas o futebol não é mais o mesmo. O Goiás também não tem o mesmo time que dava o Arley pro Tadeu, mas sem sombra de dúvida, se fosse colocar numa balança, Renato, você pode contratar um, você tem o Tadeu, você tem o Arley, coitado do Tadeu, respeito, gosto para essa realidade, mas o Arley foi o maior goleiro do Goiás que eu vi jogar. E olha que eu, infelizmente, não vi o Edson, que era muito bom também, né? Mas, pra mim, sem sombra de dúvidas, no gol esmeraldino só dá ele, Arley Menezes. Aproveitando, deixa eu falar um pouquinho do Arley. Lembrando aqui, eu precisei de uma camiseta do Goiás para um paciente da hemodiálise que é apaixonado nesse Goiás. E eu conheço o Rafael Dias, foi jogador junto com o Danilo, ele entrou em contato com o Arley e ele me concedeu uma camiseta do Goiás autografada para eu ir lá no CT buscar. Todos os jogadores autografaram, eu entreguei o paciente, chorou e foi lindo. Obrigado, viu, Arley, diferenciado. Arley que agora tá lá em Santa Cruz, não é isso? Santa Cruz, é o diretor esportivo do Santa, lá do Pernambuco. Lucas Andrino, depois do confronto diante do Botafogo de Ribeirão Preto, falou com a imprensa e disse que nos pós-jogos será ele ao lado de Mancini com o microfone. Veja aí. O departamento de futebol é responsável pelo futebol do clube. Eu avalio a palavra insucesso muito forte, porque se nós formos ver a Série B do Campeonato Brasileiro, faltou um ponto. Né? Faltou um ponto para o nosso acesso. Perdemos a semifinal do estadual e perdemos a final da Copa Verde. É difícil, porque foram 3 oportunidades que estavam muito próximas de realmente o objetivo acontecer e escapou. Né? Esse último é uma fatalidade que é difícil de explicar, não tem como explicar uma situação daquela. Mas eu não avalio como insucesso. Agora, isso só me motiva mais para que o principal objetivo, que é trazer o Goiás de volta para a Série A, seja o foco principal desde que nós perdemos a final da Copa Verde. O que o torcedor pode entender é que o Lucas Andrino fez 1 ano de clube agora. Eu completei 1 ano de clube agora. E ainda no futebol, eu não consegui ainda entender o Goiás como um todo. Eu ainda estou trabalhando todos os dias, conhecendo todos os departamentos, tentando melhorar tudo que eu posso, porque fazer gestão no futebol não é simples, não é fácil fazer futebol. Mas aqui tem um lutador, um cara trabalhador e que vai entregar para a torcida o objetivo principal, que é levar o clube de volta à Série A. Ele vai trabalhar para levar o clube à Série A. Andrino, que recebeu as críticas e disse que não falava porque o CA não liberava. A partir de agora, será a voz desse Goiás Esporte Clube ao lado de Mancini nesses pós-jogos. Interessante e importante ter uma voz, sim, que fale e comunique, não só comigo da imprensa, com o Renato, com a Ana, mas sim com os torcedores, que são os maiores ativos
do Goiás. O Tigrão já está em Belo Horizonte, onde vai enfrentar o Cruzeiro nesta quinta-feira. Ana, vamos ser bem sinceros, será que chegou o grande momento do Vila Nova? Um ano digno foi campeão goiano depois de 20 anos, pode ir avançar à quarta fase, às oitavas de final da Copa do Brasil, pode, quem sabe, ser campeão ou então estar no G4 da Série B? Podemos dizer que chegou o momento do Vila Nova? Esse ano é o momento do Vila Nova. Ele tá indo bem até agora, espero que ele continue bem, né? O Vila Nova que já está em Belo Horizonte, o time que já está aqui treinando bastante, saiu com a motivação, né? O Lacerda tem puxado muito em relação aos jogadores do Vila, na questão dos treinos, questões de disciplina, né? O Jean Mota, esse desfalque é um desfalque muito grande, estava indo muito bem nos jogos, mas a volta do Igor Henrique vai ajudar demais no elenco, tem o Poveda também, tem o goleiro, que vai estar aí fazendo um excelente trabalho. E que o Vila, né, tenha êxito nesse jogo de amanhã, mas analisando as estatísticas de como está o Cruzeiro, mesmo estando em crise, eu acredito no empate, Danilo. Empate. Renato Sobrinho, o que o Vila tem que fazer para vencer o Cruzeiro amanhã lá no Mineirão? Ser estritamente competitivo, defender como nunca, atacar diferentemente de sempre. Ou seja, tem que melhorar muito o ataque. E construir, jogar sem medo, né? Sem temer o Cruzeiro. Tem que respeitar, o Cruzeiro é o favorito, é o grande, é o time que está na Série A, mas o Vila Nova tem que encarar como o jogo da vida. E para isso, primeiro lema, e aí eu vou com o Lacerda, preservar o sistema defensivo, que até agora mostra números muito interessantes. Bem verdade que não jogou nenhuma equipe com uma equipe acima da média, como é o Cruzeiro nesse momento. Mas eu tô confiante, acho que a dupla de zaga do Vila tá bem firme, tem o Formiga que para esse jogo é fundamental, o terceiro zagueiro pela lateral, sabia disso? Eu considero assim, o Formiga é zagueiro jogando de improvisado na lateral, para mim não é lateral. Mas é bom esse sistema ali com marcação, e se a gente já não vai ter o Jean Mota, o Vila não vai jogar com o Jean Mota, então, e se eu sou o Lacerda, eu entro com 2 volantes e o Igor Henrique. Eu não ponho o Diego Torres, tá? Para mim é Arilson, João Vieira e Diego Torres. Todinho, Poveda e Bandeira. Esse é o time do Vila pronto, sem inventar nada. Coloque aí, meu caro Lacerda, que você vai, de repente, fazer com que o seu time possa estar tendo competitividade e voltar para decidir em casa. Já que Renato falou do Lacerda, deixa eu ver o que ele disse nesse pré-jogo diante do Cruzeiro. Jogo muito grande, talvez o maior do ano até o momento, pela grandeza do adversário, pela importância da competição. É a terceira fase de Copa do Brasil contra uma grande equipe, talvez uma das maiores em todos os sentidos, né? Técnico e também de investimentos, que é o Cruzeiro hoje. Então, assim, a gente se prepara para esse grande jogo, sabendo que a gente tem uma grande responsabilidade, porque a gente também defende uma grande equipe, com uma grande torcida, com muito respeito ao adversário, obviamente, não pode ser diferente, mas é o mesmo respeito que a gente teve pelas equipes no estadual, a gente vai ter pelo Cruzeiro, porque a gente não pode diferenciar as equipes, né? Então a gente trabalha com o mesmo comprometimento. Claro que o nível de atenção, de concentração num jogo desse tamanho, ele tem que ser redobrado, tem que ser muito maior. Não que nos outros jogos a gente tenha uma concentração menor, mas é um jogo muito grande, provavelmente com um grande público, num grande estádio, como é o Mineirão. Tem a dificuldade, sim, do adversário, mas a gente pensa muito na nossa equipe, do que a gente vem construindo ao longo do ano. Eu acho que a gente vem construindo coisas interessantes, coisas grandes aqui dentro do Vila Nova, e a gente quer continuar conquistando. Continuar conquistando, Rafael Lacerda, que já está ganhando o coração do torcedor colorado. Falando em coração, Ana, uma pergunta até particular. Como que foi essa vontade? Como você descobriu que era ser vilanovense? Ai, quando fala do Vila, meu coração chega a palpite, só de falar de coração. Gente, o Vila Nova é uma paixão que ela é herança, né? Inclusive, Renato, meu sobrinho nasceu sexta-feira e já colocamos o manto do Vila Nova. A primeira roupinha dele foi o manto do Vila Nova. E assim, é uma paixão que passa de geração em geração. Eu falo que o Vila Nova é uma terapia que eu tenho na semana. Assistir o jogo do Vila, tanto no estádio ou em casa, é uma terapia que eu tenho. É amor, paixão, é raça, é união. Nossa família inteira senta no sofá, nós somos 10 pessoas na mesma casa. E os 10 ficam uniformizados para assistir o jogo do Vila. Assim, é uma coisa que o coração não aguenta. Se o Vila ganha, a gente chora de alegria. Se perde, a gente também chora de alegria, mas em união. O Vila, ele não se explica, ele se ama. E meu coração, assim, é extremamente feliz em ser torcedora do Vila e representar a nação vilanovense. Um detalhe, Danilo, ela falou, se perde, a gente chora de alegria. Não, chora de tristeza quando perde, né? Quando perde, eu choro de tristeza. Mas chora, o importante é chorar. Chorar. Né?
Quem deve estar chorando neste momento, que em 6 jogos conquistou apenas um triunfo, é o treinador do Atlético Clube Goianiense, Cláudio Tencati. Não vive um bom momento e para isso nós convidamos o goleiro Vladimir para dar uma entrevista pra gente falar. Vlad, o que se passa por aí? Cara, tô muito contente, né? Porque me preparei bastante, esperei muito essa oportunidade, né, para que eu pudesse estar ajudando os meus companheiros, né, o clube, e dar alegria ao torcedor. Não é o início do campeonato que nós esperávamos, né, mas a gente sabe do nosso potencial, sabe da qualidade do nosso elenco. É uma competição muito difícil e tenho certeza que no final do ano nós vamos conseguir nosso objetivo. Nos 2 primeiros jogos, se eu não me engano, nós tomamos gols durante os primeiros 15 minutos, né? E foi algo que a gente se cobrou bastante, né, para entrar mais ligado, mais atento, né, entender a dificuldade da competição, né, os adversários. E nesses últimos jogos aconteceu ao contrário, né? Ali nos 15 minutos finais acabamos tomando os gols, né, que custaram caro pra gente. O Atlético vem tomando gols em todos os encontros, Renato, até citado aí pelo goleiro Vladimir. O que o Cláudio Tencati vai ter que fazer para no domingo não decepcionar o torcedor diante do Grêmio Novo Horizontino? Rapaz, a palavra que o Tencati mais tem usado, tem acompanhado as entrevistas dele, é ajuste. Ele tem que ajustar muito bem o Atlético. O Atlético tem problemas, não no gol. O Vladimir, apesar de ter uma sina, né? Vladimir tem uma sina, tomara que não vai acontecer. Não vai acontecer. Mas em 2022 ele rebaixou o Avaí. Ele estava no time rebaixado, em 2023 ele rebaixou com o Santos, em 2024 ele rebaixou com o Guarani. Que esse ano acabou, só isso, tá? Vladimir não vai rebaixar com o Atlético. Mas enfim, melhorar a defesa, né? Onde para mim o Pedro Henrique não pode ser titular, tem que ser o Matheus e o Alex, porque não tem outra opção. Né? A questão do meia não tem. E a volta do ataque, né? Precisa do Caio Dantas, precisa também do Potker. São jogadores importantes que fazem parte. O Atlético não tem um bom elenco, tem um bom time. Quando falta um outro jogador, a coisa complica, Danilo. Complica mesmo. Eu vou para um rápido intervalo e prometo que na volta nós vamos repercutir tudo para você dos jogos da Liga Europa, a Champions League e também vamos dar um giro como Beatriz Haddad foi no Masters 1000 de Miami. Miami não, de Madrid, na Espanha. Até já. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo para lhe contar um pouco de uma empresa que é genuinamente goiana e a Pré-Moldados e Blocos Planalto está aqui bem pertinho de você, em Aparecida de Goiânia, na Avenida Rio Verde, no Jardim Elvésio. Olha só, sabe o que você tem que fazer? Te convido a navegar no Instagram deles, @pré-moldadosplanalto e desfrutar de uma plataforma que vai te dar tudo sobre os blocos, os pré-moldados, tudo que eles fazem. Olha só, os detalhes, o carinho, o toque que essa empresa tem é sensacional. E eu falo isso porque nós já estivemos lá desde o ano passado, criamos um vínculo, criamos uma parceria de amizade, onde a dona Nayara, toda a equipe que é regida por ela e o seu marido, sempre, olha só essa produção, gente, a gente chegou lá e estava produzindo, o negócio saindo quentinho ali, ó, quentinho não, né? Ele ia secar, ele ia ficar ali agora ao ar livre para secar, já estava pronto ali para passar algumas horas. Olha lá os detalhes. Isso aí, ó, só a Pré-Moldados Planalto faz esses detalhes, esses acertos no final. Então, entre em contato no Instagram, @pré-moldados e Planalto, e você, pré-moldados Planalto, e você possa fazer o seu orçamento e entrar em contato com uma empresa que é genuinamente goiana, com muito carinho, está aqui nos nossos quadros do programa Placar Esportivo. Com oferecimento de Pré-Moldados e Blocos Planalto, vamos para a Champions League da Europa. Nesta tarde, na Catalunha, no estádio Montjuïc, tivemos um 3-3 o confronto de ida no jogo entre Barcelona e Internacional de Milão. O jogo da volta agora será na Itália, na cidade de Milão, no Giuseppe de Meazza, aonde o empate não classifica ninguém, leva a decisão nos pênaltis. Será que dá Barça? Será que dá Inter? Vamos perguntar a eles. Ana, quem estará na grande decisão? Barcelona ou Inter? Inter, com essas pinturas que eles fizeram no primeiro tempo, o Inter foi incrível. Renato Sobrinho já disse que a Inter estará. Tô torcendo pra Inter. E do outro lado, quem vai? Arsenal ou Paris? Rapaz, o Arsenal perdeu em casa, né? 1-0. O jogo não tá... Não é porque o PSG fez 1-0, porque o time esse time... Rapaz, é um time cascudo. O futebol inglês tem muito disso, né? De força, de dedicar. Mas pra mim da PSG. PSG Inter e Paris?
PSG. Também? Também. Que isso, hein? Quem diria? Pra mim, eu acreditava no Barcelona na final, mas depois de hoje, né? Vamos repensar aí. Nesta quinta-feira não é dia de Champions. Você sabe que lá na Europa temos terças e quartas a Liga Milionária, mas na quinta-feira o hino troca. E nossa produção gentilmente vai colocar o hino da... a Liga Europa. Teremos confrontos interessantes, também valendo vaga na grande decisão de Kiev, aonde vai ser decidido o grande campeão. Ah, meus amigos, a Europa League tem jogos interessantes nesta quinta. Me conte tudo que eu quero saber quem entra em campo. A busca por uma Europa League nessas semifinais, teremos lá em Samamesnin, onde o Athletic Bilbao jogam e mandam seus jogos. Ele eliminou a Roma, enfrenta o Manchester United, que eliminou o Olympique de Lyon. E a minha pergunta é direta e reta, Ana, sem titubear, qual dos dois times estará na grande decisão da Europa League? Ai, Renato. O que eu faço agora, Renato? Que time? Chuta, se você não souber, chuta. Ela não quer chutar, Danilo? Ela não quer. Renato Sobrinho, do outro lado teremos Tottenham da Inglaterra contra o Bodo Glimt, o time que surpreendeu o da Noruega, chegando às semifinais pela primeira vez. E eu acho que foi longe demais. Nada contra o time da Noruega, mas pra mim o Tottenham não tem capacidade pra chegar e decidir. Será que teremos confronto inglês na final? Manchester United e Tottenham? É a possibilidade que eu vejo nesse momento. Ainda que o time de Bilbao tenha feito uma campanha também muito bacana, mas pra mim o futebol inglês vai prevalecer nessa segunda casa, vamos dizer assim, do futebol europeu. E a terceira casa, Renato? A Conference League. Temos times ingleses também. O Chelsea vai visitar o Djurgården lá fora de casa e depois o Betis recebe em Sevilla, na Espanha, a equipe da Fiorentina da Itália. Aí na Conference League, Renato, será que teremos um Chelsea e Betis? Ou não podemos desmerecer o time do Djurgården, que chegou bem, o time sueco? Não, mas assim, é aquilo que você falou, né? Às vezes a tradição, fala mais alto, pesa nessa hora de decisão. E são dois jogos ainda, né? É o jogo 2, na verdade, né? Então, pra mim, Betis e Chelsea poderão fazer essa fase decisiva aí. É, isso mesmo. Olha, sabe o que você tem que fazer? Eu sei que você tá aguardando as dicas do Dedê, mas antes, hoje tem um jogo do time do Lionel Messi e você também pode desfrutar lá da Leaderbet com as odds incríveis que só essa plataforma com 100% regulamentada através do governo federal tem. Aproxima o seu celular aqui, ó, desse QR ao lado e desfrute caindo já na casa que tem várias atrações para você. 1,54 pro Inter Miami, 4,25 pro empate e 5,15 pagando pro o rival, o Itakite, que é o time que vai jogar contra a equipe do Lionel Messi. Chegou o momento, produção. Tá todo mundo querendo saber as dicas do Dedê. Deixa eu ver, põe na tela aí. Olha só, hein, separamos umas dicas incríveis para você, Renato, Ana, poder ir lá desfrutar da Leaderbet com as dicas nos jogos da Copa do Brasil, que vão começar daqui a pouquinho. Ceará e Palmeiras vamos de escanteios, mais de 7,5 escanteios no jogo. Boa? Boa, claro, vai ter sempre isso aí mesmo. Grêmio Novo Horizontino e Corinthians, ambas equipes vão fazer gols? São times ofensivos, né, Ana? Vai sair gols lá. Vai sair, Rei já vai lançar. Na Copa do Chile, teremos Deporte Iquique contra os CDC. Colocamos mais de 1,5 no gols no jogo, ou seja, 1-1 já bate. E lá na Bolívia, teremos também mais de 2,5, porque o Blooming e o time rival do Nacional Potosí fazem muitos gols e nós trabalhamos o mercado de gols. São as dicas do Dedê. Vocês vão aproveitar, claro, né? Tá olhado, já vou clicar no QR Code aqui. E você, ó, que tá aí nos acompanhando, não perca tempo não. Vai lá na Líder, né? A Leaderbet, que é 100% regulamentada, e pega as dicas do Dedê aí que você vai se dar bem. E as dicas têm dado certo, né, Danilo? Tem dado certo. Então vamos aproveitar, hein? Tem jogo que começa daqui a pouquinho. Sim, quando eu terminar o programa aqui, a gente já vai entrar lá, Leaderbet. Ela falou em terminar, então nós vamos ter que terminar, Renato. Coisa, passou rápido demais. Não fala, não, desfala. Ana, muito obrigado por ter estado aqui, alegrado uma vez mais no nosso programa. Obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Posso mandar 2 abraços? 3. 3. Vai. Pro meu pai, José Elias, meu sobrinho Elias, toda minha família tá lá na sala de casa assistindo. Ao pessoal do HMAP, tá cuidando do meu tio com todo o amor, aos médicos, enfermeiros. E o terceiro abraço pra torcida Vila Novense. Amo vocês, gente. Não podia faltar, né, Renato? Tô sabendo que tem geração nova chegando na família, né? Tem, geração nova. Ele tem 5 dias hoje, já tá com manto. 5 dias já está coberto do manto colorado, é isso? Colorado. Isso mesmo. Muito obrigado, Ana. Fique bem. Obrigada, viu? Boa semana. Renato Sobrinho, vamos embora? Até sexta, amanhã tem marcha, né? Amanhã tem marcha pra Jesus. Marcha pra Jesus. Bem lembrado, amanhã, eventualmente, por conta da marcha pra Jesus, não teremos o placar esportivo. Mas voltamos na sexta-feira? Na sexta-feira, ao vivo. Prontos. Beijo. Tchau.